coração mais escuro e pulsante da África, esconde-se um dos países mais perigosos e enigmáticos do planeta. Uma nação chamada República Democrática do Congo, onde paisagens de beleza impressionante convivem com realidades extremas, como guerras e tribos que vivem como há milhares de anos. O Congo, um país com tradições surpreendentes, como a poliginia, onde alguns homens têm mais de 10 esposas, e com lugares mágicos como a segunda maior floresta do planeta, o vulcão mais perigoso da África ou o Parque Virunga, lar do elefante mais raro do mundo e dos últimos gorilas das montanhas. Uma natureza incrível que contrasta com as guerras eternas do país, causadas pelo controle de minas cheias de ouro, coltan e diamantes de sangue, além da ação de guerrilheiros e contrabandistas, em busca de gorilas e chifres de elefante. Uma região que abriga uma das tribos mais incríveis do planeta. Um povo sem chefes que vive como há milhares de anos, considerando a floresta seu único deus, com uma genética única que os torna os humanos mais baixos do mundo, graças a uma adaptação evolutiva que os ajuda a sobreviver da melhor maneira possível, na selva mais densa da Terra. Prepare-se para descobrir com a gente um lugar tão mágico quanto desafiador, cheio de histórias, contrastes e segredos que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Vamos lá! No coração mais escuro e pulsante da África, escondida na densidade da segunda maior selva do planeta, está a República Democrática do Congo, um dos países mais perigosos e enigmáticos do planeta, por razões que você vai conhecer agora. Este vasto território faz fronteira ao norte com a República Centro-Africana e o Sudão do Sul, a leste com Uganda, Ruanda, Burundi e Tanzânia, ao sul com Zâmbia e Angola, e a oeste com a República do Congo e o Oceano Atlântico. Embora seja um dos maiores países do continente, com uma extensão parecida com a da Espanha e da França juntas, sua população é de pouco mais de 80 milhões de habitantes, o que significa que há enormes áreas selvagens e florestas quase intocadas, onde ainda se escondem tribos milenares que vivem como há milhares de anos. O nome do país tem raízes profundas. Congo vem do reino Congo, um antigo império africano que floresceu na região durante séculos. A palavra Congo significa perto da água, nas línguas Bantu, um nome perfeito para um território atravessado pelo poderoso rio Congo, o segundo rio mais longo e caudaloso da África e um dos mais importantes do mundo, que alimenta e dá vida a essas terras e tribos. A história recente do Congo é marcada pela colonização europeia, primeiro sob o domínio do rei Leopoldo II da Bélgica, que explorou brutalmente seus recursos e sua população durante o século XV até o início do século XX, deixando cicatrizes muito profundas. Após a independência, o país viveu décadas de conflitos internos e lutas pelo controle de suas imensas riquezas naturais. Essas riquezas não têm a ver com sua natureza ou animais, mas também com minerais de valor incalculável, que incluem ouro, coltan e diamantes que, por sua ligação com conflitos armados, são tristemente conhecidos como diamantes de sangue. A luta pelo controle dessas minas gerou guerras prolongadas e sofrimento, mas sem esses minerais, a tecnologia moderna, desde o telefone ou computador em que você está vendo este documentário até os veículos ou máquinas, não existiria, algo que você logo entenderá com mais detalhes. Mas antes de mergulharmos nesses conflitos, é importante conhecer as pessoas que habitam essas terras. Além das grandes cidades como Kinshasa, a capital e maior cidade, com mais de 11 milhões de habitantes, o Congo é pontilhado por vilarejos e aldeias remotas, muitas situadas às margens do majestoso rio Congo, que não só é vital para a vida, mas também é um lugar de lendas e mistérios. As tribos do Congo têm culturas e línguas incrivelmente diversas. É por isso que mais de 200 línguas são faladas em todo o país, um reflexo de uma riqueza cultural imensa e fragmentada. Embora o francês seja a língua oficial, as principais línguas locais, Lingala, Swahili, Kikongo e Chiluba, são faladas por milhões de pessoas, cada uma com suas próprias tradições, contos e formas de entender o mundo. Entre os tesouros naturais mais surpreendentes do Congo, fora do famoso Parque Virunga,
está a reserva da biosfera de Yangambi. Este lugar guarda uma parte vital da floresta tropical, lar de uma biodiversidade única e em grande parte desconhecida, onde a ciência continua descobrindo novas espécies e ecossistemas quase intactos. Nesta floresta vive também o elefante mais raro do mundo, o elefante pigmeu, uma subespécie do elefante africano da floresta. Menor que seus parentes da savana, com orelhas arredondadas e presas finas, este elefante evoluiu para se mover com agilidade entre as árvores e a vegetação densa. Curiosamente, esse elefante pigmeu se adaptou ao ambiente da mesma forma que a tribo mais enigmática do país, que leva o seu nome, os pigmeus Mbuti. Por mais estranho que pareça, a baixa estatura é fundamental para sobreviver nessa selva densa. Um fato que vamos entender melhor no final deste documentário, quando conheceremos a tribo dos pigmeus Mbuti. Como você pode ver, este país é tão selvagem quanto perigoso, e muitos desses perigos estão escondidos em um dos parques mais famosos e bonitos do mundo, o Parque Virunga. Fundado em 1925, Virunga é o parque nacional mais antigo da África e foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Sua criação teve um objetivo claro: proteger os gorilas das montanhas, criaturas que hoje representam um dos tesouros naturais mais valiosos do planeta. Com o passar do tempo, a importância ecológica de Virunga foi crescendo, tornando-o um refúgio para muitas outras espécies. Este parque não se destaca apenas por sua biodiversidade, mas também por sua geologia única. Aqui encontram-se vulcões ativos como o Monte Nyiragongo, conhecido como o vulcão mais perigoso de África. Nyiragongo é famoso pelo seu lago de lava, um espetáculo que parece saído do próprio inferno. O que o torna tão especial é a fluidez da sua lava, que pode descer pelas suas encostas a velocidades superiores a 100 km por hora. Este vulcão entrou em erupção várias vezes nas últimas décadas, com eventos recentes como o ocorrido em 2021, que causou evacuações em massa nas áreas próximas. Mas, sem dúvida, o que torna Virunga especialmente famoso é o fato de abrigar os últimos gorilas das montanhas. Restam apenas cerca de 1000 em todo o mundo, e este parque é um dos 3 últimos refúgios, juntamente com Uganda e Ruanda. Ver esses gorilas no seu habitat natural é uma experiência selvagem e única, que combina beleza, risco e uma conexão profunda com a natureza. Esses animais enfrentam grandes perigos, desde a destruição do seu habitat até a ameaça constante da caça ilegal, que reduziu drasticamente o seu número. A conservação desses gorilas é uma corrida contra o tempo e um esforço que envolve cientistas, guardas florestais e comunidades locais. Além dos gorilas, Virunga é um santuário para uma biodiversidade impressionante. Aqui vivem elefantes, hipopótamos, chimpanzés, okapis, leopardos, búfalos e muitas outras espécies. Os habitats dentro de Virunga são surpreendentes, pois conta com florestas tropicais, lagos vulcânicos, savanas abertas e até geleiras nas zonas mais altas. Mas este lugar idílico não está isento de perigos, pois o parque é um ponto quente, onde milícias e grupos rebeldes operam com frequência. Nas últimas 2 décadas, mais de 200 guardas florestais perderam a vida protegendo essa joia natural. Um sacrifício que transforma esses guardas em verdadeiros heróis ambientais. A coragem e dedicação desses protetores foram reconhecidas mundialmente, inclusive com um documentário chamado Virunga, produzido em 2014 por Leonardo DiCaprio e indicado ao Oscar. Visitar Virunga é possível, mas não é fácil nem sempre seguro, pois é necessária uma autorização especial e a situação de segurança pode mudar rapidamente. Apesar disso, aqueles que conseguem entrar no parque descrevem a experiência como uma das mais intensas e transformadoras de suas vidas. Mas Virunga é só um dos pontos críticos deste país. A riqueza natural da República Democrática do Congo, cheia de minerais valiosos, é provavelmente a sua principal fonte de conflitos. As minas de ouro, prata e outros minerais são imensas e exploradas em condições extremamente duras. Nos últimos anos, as minas mais valiosas são as de coltan, um mineral essencial para a fabricação de smartphones e computadores.
um recurso natural tão procurado atualmente que impulsionou a exploração em massa e a luta pelo seu controle. Infelizmente, nessas minas trabalham crianças e adultos em jornadas que ultrapassam as 16 horas diárias, recebendo muito pouco em troca, já que esses lugares costumam ser controlados por grupos que valorizam muito mais o mineral do que a vida das pessoas que o extraem. A República Democrática do Congo é conhecida pelos chamados diamantes de sangue, que vêm de zonas de conflito onde seu comércio financia guerras e violência. Por isso, muitas vezes esses diamantes estão literalmente manchados de sangue, mesmo que depois sejam lavados e vendidos em joalherias. Curiosamente, o preço dos diamantes deveria ser muito mais baixo, já que a quantidade real disponível no mercado é maior do que parece. No entanto, alguns países poderosos mantêm artificialmente alto o seu valor, armazenando grandes quantidades desses minerais em enormes depósitos localizados em cidades como Antuérpia, na Bélgica, um dos centros mundiais do comércio de diamantes, bem como em outros países industrializados. Esse controle limita a oferta que chega ao mercado global, aumentando o seu preço e tornando mais valioso algo que não deveria ser tanto. Uma manipulação do mercado que não só inflaciona o preço dos diamantes, mas pior ainda, alimenta as tensões na região, dificultando o desenvolvimento econômico e perpetuando os conflitos, já que quem controla as minas e as rotas comerciais aproveita essa situação para manter o poder e a violência. Um dos principais motivos para entender por que um país tão bonito e rico pode ser também um dos mais conflituosos do planeta. Na República Democrática do Congo, além de tudo isso, muitas tribos convivem com tradições muito diferentes das que estamos acostumados. Uma das práticas sociais mais importantes e comuns em várias dessas comunidades é a poliginia, que permite que alguns homens tenham várias esposas, às vezes chegando a mais de 10. Nessa região, a sobrevivência pode ser muito difícil, por isso ter várias esposas ajuda a garantir uma descendência numerosa, o que é vital para manter a força e o futuro da comunidade. Além disso, as múltiplas relações familiares fortalecem os laços sociais e criam redes de apoio entre as diferentes famílias, facilitando a cooperação nas tarefas cotidianas e a defesa do grupo. Em muitos casos, a poliginia também reflete o status e a força do homem dentro da tribo, tornando-se um símbolo de respeito e poder, já que nem todos podem ou desejam ter várias esposas. Chegados a este ponto do documentário, e antes de conhecer a tribo com os humanos mais pequenos do planeta, aproveitamos para perguntar: você conseguiria ter várias esposas ou já tem uma suficiente para sobreviver? O que você acha das dificuldades que as crianças e as famílias deste país enfrentam? Como você acha que poderíamos ajudar a mudar isso? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que essa é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura para que continuemos trabalhando todas as semanas para trazer conteúdo tão interessante como este. Então, obrigado. Além desses costumes, o que realmente surpreende nessas comunidades é sua incrível capacidade de se adaptar a uma realidade tão selvagem e desafiadora. E por falar em adaptação, chegou a hora de conhecer uma tribo que, ao longo de gerações, modificou sua genética para sobreviver da melhor maneira possível nessas selvas extremas. A tribo dos pigmeus Mbuti, que evoluiu da mesma forma que o elefante pigmeu que você já conhecia. Os Mbuti são um dos grupos étnicos mais antigos da África subsaariana. Eles vivem na floresta tropical de Ituri, uma área remota no nordeste da República Democrática do Congo. Eles são conhecidos pela baixa estatura. Daí o termo pigmeu, que vem do grego antigo pigmaios, que significa do tamanho de um punho, ou baixo de estatura. Mas além disso, seu modo de vida ancestral, nômade e profundamente ligado à floresta, os torna especiais. Os pigmeus Mbuti consideram a selva sagrada, um ser vivo e protetor que define cada aspecto de sua existência. Ao contrário de muitas sociedades, os Mbuti não cultivam nem criam animais. Eles sobrevivem caçando, coletando frutas e mel e pescando, exatamente como seus ancestrais faziam há milhares de anos. Esse jeito de viver, sem depender da agricultura ou da pecuária,
é praticamente único no mundo moderno. Para eles, cada dia é uma nova aventura. Eles não têm relógios nem conhecem o estresse, pois viver o presente é tão fundamental para eles que, se preocupassem demais, provavelmente teriam mais dificuldade para caçar e, com isso, para sobreviver. A organização social deles é igualmente surpreendente. Os Mbuti não têm chefes permanentes nem líderes supremos. A sociedade Mbuti é igualitária e horizontal, algo extremamente raro. As decisões importantes são tomadas em grupo, e qualquer pessoa, seja homem, mulher, jovem ou idoso, pode dar sua opinião. Essa estrutura foi estudada por antropólogos como um exemplo quase único de organização humana pré-estatal. Para esses pigmeus, a selva, que eles chamam de Molimo, é um deus que eles consideram vivo. Eles não adoram ídolos nem constroem templos. A selva é a religião deles. Quando acontece alguma desgraça, eles acham que a floresta foi ofendida. E para restaurar o equilíbrio, fazem um ritual chamado Molimo. Essa cerimônia noturna, cheia de cantos e sons emitidos por um longo chifre de madeira, busca acordar a floresta para que ela volte a protegê-los. A vida íntima na cultura Mbuti também é surpreendente, pois não segue as normas de muitas outras sociedades. A sexualidade não é um tabu para eles, e os jovens começam seus relacionamentos antes do casamento, considerando isso um processo natural do seu crescimento. Existem até casas do amor, onde os adolescentes se encontram livremente. De fora pode parecer controverso, mas dentro da cultura deles, essa prática tem um papel social de aprendizado, com regras e limites claros. Uma das características mais incríveis deles é o canto, que é uma polifonia improvisada em que até 8 ou mais vozes se misturam sem um líder claro, refletindo a estrutura social igualitária deles. Todos contribuem para a harmonia, e o resultado é um som coletivo único no mundo. Mas o que mais chama a atenção de quem os conhece é sua baixa estatura, já que os Mbuti do Congo são considerados os humanos com a estatura média mais baixa do planeta. Os homens medem em média cerca de 1,45 m, e as mulheres, cerca de 1,35 m. Em algumas comunidades mais isoladas, a altura média masculina chega a 1,38 m. Para dar uma ideia, isso é mais ou menos a altura de uma criança de aproximadamente 10 anos. E o mais incrível é que, apesar da baixa estatura, seus corpos respeitam as proporções e simetrias humanas, sendo simplesmente humanos em miniatura. É por isso que, entre os pigmeus, essa característica não tem nada a ver com nanismo, mas sim uma adaptação natural perfeitamente saudável e evolutiva. A explicação mais aceita é que essa baixa estatura é uma evolução que lhes permite sobreviver melhor na selva densa. Um tamanho pequeno facilita a movimentação entre a vegetação densa sem dificuldade. Além disso, seu metabolismo é mais lento, o que lhes permite sobreviver com os recursos limitados que a selva oferece. Eles também atingem a puberdade mais cedo do que outras populações, o que favorece uma maior capacidade reprodutiva em um ambiente tão exigente. Por isso, é comum que eles tenham relações e sejam pais em idades mais precoces do que a média de muitas sociedades do mundo moderno. Para os pigmeus Mbuti, longe de ser uma desvantagem, a baixa estatura tem sido uma vantagem fundamental para sua sobrevivência durante milênios. No entanto, apesar de sua cultura rica e milenar, os Mbuti enfrentam sérias ameaças. Por causa de sua altura e vida ancestral, eles costumam ser vítimas de discriminação extrema dentro do próprio país, onde muitos os consideram cidadãos de segunda classe. Por causa disso, muitos foram explorados, usados como servos e até caçados durante conflitos armados, também devido a superstições e preconceitos por parte de alguns habitantes do país. Por isso e pela dificuldade de sobreviver em um dos ambientes mais hostis do planeta, sua cultura está à beira do colapso. A desmatamento em massa destrói seu habitat natural e suas fontes de sustento, enquanto o deslocamento forçado os afasta de suas terras ancestrais. A pressão social e a rejeição também os levam a abandonar seu modo de vida tradicional. Uma perda como essa colocaria em risco uma das culturas humanas mais antigas e fascinantes do mundo, como você pôde descobrir. Aqui no mundo sem censura,
Esperamos sinceramente que isso nunca aconteça, pois certamente poderíamos aprender muito com o modo de vida dos pigmeus Mbuti. Se você está gostando, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Como você pode ver, aqui você poderá descobrir o mundo como em nenhum outro lugar. E se você chegou até aqui, provavelmente está interessado em saber como visitar este país incrível. Por isso, no Mundo Sem Censura, pesquisamos a fundo para contar como chegar e aproveitar ao máximo a República Democrática do Congo. Para viajar da América ou da Europa, a forma mais comum é voar para Kinshasa, a capital, que tem conexões internacionais principalmente através de voos de Bruxelas ou Paris. Da América, normalmente é preciso fazer escala em alguma dessas cidades europeias ou em Addis Abeba, o que pode tornar a viagem um pouco longa, mas é a rota mais acessível. Para entrar no país, a maioria dos viajantes precisa de um visto que deve ser solicitado com antecedência nos consulados ou embaixadas. O processo pode ser um pouco burocrático e é importante ter todos os documentos em dia, incluindo o certificado de vacinação contra a febre amarela. O custo do visto varia de acordo com a nacionalidade, mas geralmente fica entre 100 e 150 dólares. Embora seja recomendável verificar com a embaixada antes da viagem. Quanto às despesas dentro do país, a República Democrática do Congo é um dos destinos mais baratos da África. Um jantar para 2 pessoas em um restaurante de nível médio pode custar entre 10 e 20 dólares, e se hospedar em um hotel de nível médio geralmente custa entre 30 e 50 dólares por noite, dependendo da cidade e das comodidades. Isso se deve em parte à baixa infraestrutura turística e ao custo de vida local em geral. É fundamental ter em mente que, em um país tão selvagem e muitas vezes perigoso, a segurança é fundamental. Por isso, para viajar com tranquilidade, o mais recomendável é sempre contar com guias locais profissionais e agências de turismo reconhecidas que conheçam bem a região. Planejar a viagem com antecedência e manter-se informado sobre a situação política e sanitária é fundamental para evitar problemas. Se o seu principal interesse é visitar o Parque Nacional de Virunga, o acesso é regulamentado e requer autorizações especiais que são obtidas através do escritório do parque ou de agências autorizadas. As visitas guiadas incluem trekking para ver os gorilas das montanhas, algo que é uma experiência única, mas que tem um custo relativamente alto, rondando os 400 dólares por pessoa para a entrada e o guia do trekking. Além disso, há opções de hospedagem em acampamentos dentro ou perto do parque. Aqui no Mundo Sem Censura, esperamos que este vídeo tenha ajudado você a descobrir a República Democrática do Congo. Como você viu, um país tão selvagem quanto extraordinário. Se sim, não hesite em deixar um like e um comentário. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando todas as semanas para trazer conteúdos tão interessantes como estes. Ou como este vídeo que você pode ver agora, para descobrir outro dos lugares mais misteriosos e bonitos da Terra. Clique nele. Você vai gostar.